Boa noite, estamos começando mais um programa Universo Espiritual, desvendando os mistérios do mundo espiritual. E nessa noite estou aqui com o propósito de trazer uma mensagem de fé que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quero falar sobre a autoridade espiritual, algo que nos foi concedido por meio da fé no Senhor Jesus, capaz de nos dar vitória diante de toda e qualquer realidade que nós enfrentarmos. Através da nossa fé, é possível vencermos qualquer situação, por mais adversa que seja na nossa vida. Através da nossa fé, podemos obter vitória. Eu quero ler com você uma palavra que está em 1 João, capítulo 5, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim a palavra do nosso Deus: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que interessante. A palavra aqui está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ou seja, todos os nascidos de Deus têm autoridade espiritual para vencer o mundo. E essa autoridade nos foi concedida, como está escrito lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus diz que nos deu poder e autoridade para vencer serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e dano algum o mal pode nos causar. Essa autoridade o Senhor Jesus deu, falando restritamente naquela ocasião aos seus discípulos. Foi, na verdade, um ensinamento do Senhor Jesus aos discípulos, dizendo a eles que eles tinham poder e autoridade para vencer as lutas espirituais que eles enfrentassem. O Senhor Jesus acrescenta a eles dizendo que em seu nome eles tinham autoridade para expulsar o mal, para expulsar demônios, para expulsar espíritos imundos. Disse também que em nome dele podemos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele recebeu esse poder, essa autoridade espiritual para vencer suas lutas, suas batalhas espirituais que enfrentam. Existem muitas pessoas que são atacadas de forma espiritual por meio de pensamentos negativos, por meio de sentimentos. Tem pessoas que vêm pensamentos de tirar a própria vida, vêm pensamentos de desistir, vêm sentimentos de desânimo, sentimentos de derrota, de fracasso, que muitas vezes a pessoa se sente impossibilitada de vencer quando ela está enfrentando um momento difícil. E todos esses sentimentos e pensamentos, nós precisamos entender que são ações espirituais que tentam nos parar, que tenta neutralizar a nossa fé, para que a gente não tenha força de perseverar e alcançar o nosso milagre ou aquilo que queremos alcançar através da fé. Então, o Senhor Jesus, ele diz que nós temos autoridade para vencer. E aqui esse texto, ele fala de algo bem interessante, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da fé, nós podemos vencer o mundo, vencer todas as situações que se levantarem contra a nossa vida. E aí uma pergunta pode surgir em meio a tudo isso: quem são os nascidos de Deus? Aqui, no próprio capítulo, a palavra explica isso.
nós estamos lendo o versículo 4, mas se você voltar um pouquinho para o capítulo 1, você vai ver isso. Ou seja, capítulo não, versículo. Estamos lendo o versículo 4, mas se voltarmos ao versículo 1, nós vamos entender com mais clareza essa situação. Olha o que está dizendo aqui no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Porque há muitas pessoas que ainda não conseguem crer que Jesus é o Cristo. Porque a palavra Cristo, na verdade, se você for parar para refletir, você vai entender que Cristo significa o enviado, aquele que Deus prometeu através dos seus santos profetas desde o princípio, como revela assim as Escrituras. O Cristo é o enviado, é aquele que Deus havia prometido que através da fé nele nós iríamos alcançar salvação, o perdão, a reconciliação com Deus, porque todos nós estávamos distantes de Deus, separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas uma vez que nós invocamos o nome do Senhor Jesus e o recebemos como Cristo de Deus, como o enviado de Deus, como Salvador, quando nós o recebemos por esta fé, logo nós recebemos também a reconciliação, o perdão de Deus. Somos perdoados de todas as nossas ofensas e pecados. Então, todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo de Deus, é o enviado de Deus, através dessa fé, logo nós nos tornamos nascidos de Deus, filhos de Deus. Essa fé nos concede a graça de sermos adotados por Deus como filhos, como relata as Escrituras. Então, se você invoca o nome do Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, você é nascido de Deus. E se você é nascido de Deus, o texto que nós estamos lendo, o versículo 4, diz que você vence o mundo, que você pode vencer qualquer situação difícil, seja ela qual for. Quando você usar a sua fé, você vai ter vitória. E por quê? Porque através dessa fé, nós recebemos do Senhor Jesus a autoridade espiritual para vencer e derrotar espíritos de inveja, de mau desejo, de maldição, espíritos de atrapalho, espíritos que causam prejuízos, azar, enfim, toda a força do mal espiritual que oprime, que amarra a vida das pessoas. Através da fé no nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade para vencer todo este mal. É isso que a gente precisa entender e tomar posse. Então, se você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus como o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, como o seu Senhor e Salvador, você se enquadra dentro desta palavra. Logo, se você tem esta fé, você é um nascido de Deus. E por isso você não pode aceitar ser vencido pelo mundo, porque você tem autoridade de vencer o mundo. Não aceite ser vencido por ele. É isso que a palavra nos ensina. Então é essa mensagem que eu quero passar para você nessa noite. Você precisa entender que você foi chamado, foi escolhido, você é um nascido de Deus, não para ser derrotado, não para viver frustrado, não para viver oprimido ou vencido, não. Você foi escolhido, você nasceu de Deus para vencer e não para ser vencido. Mas se você está sendo vencido em alguma situação, reaja pela fé. Use a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa autoridade já foi ortogada a você. Você já tem essa autoridade, já foi lhe dada, já foi lhe concedida. Use o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a repreender em nome do Senhor Jesus a situação que está lhe oprimindo. Comece a confessar no nome do Senhor Jesus o seu milagre.
E tenha certeza que esse milagre vai acontecer através da sua fé. A sua fé lhe dá vitória diante de qualquer situação. Então guarde essa mensagem no seu coração. Tenha certeza que você foi escolhido para ser mais que vencedor. Se você nasceu de Deus, lembre-se de quem é Deus na sua vida. Se nascemos dele, ele é o nosso Pai. E se ele é o nosso Pai, pode ter certeza, ele nunca perdeu batalha. E ele com certeza não quer que os seus filhos também percam. Ele não quer que os seus filhos sejam derrotados por situação alguma. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. E ele quer que você seja vitorioso também. Mas assuma essa fé. Se posicione em nome do Senhor Jesus. Comece a partir de já a determinar o seu milagre. Eu vou fazer uma oração por você e você vai orar junto comigo e vamos juntos repreender toda a força do mal que está impedindo você de vencer. Se posicione na fé, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, tenha uma vida de oração. Procure sempre frequentar a igreja, estar na igreja, para alimentar essa fé, para que você seja fortalecido, porque está escrito que a nossa fé ela é alimentada pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Alimente sua fé, se fortaleça em nome do Senhor Jesus, estando na igreja sempre que possível. Venha ouvir a pregação da fé, em nome de Jesus. Entenda que você foi chamado, você foi escolhido para ter vitória. Você não pode aceitar ser vencido por este mundo, ser vencido por situação alguma. Você precisa acreditar que você é nascido de Deus e que sobre a sua vida tem autoridade, foi concedida a autoridade para você vencer. Sobre a sua vida está o poder de Deus, a autoridade de Cristo, para você vencer toda e qualquer situação que tem se levantado na sua vida. Eu creio que você é mais que vencedor. Eu creio em nome do Senhor Jesus que você vai vencer. Não importa o momento que você está passando. Mas a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Não precisa, eu não preciso de pessoas que leem a minha mão. Eu não preciso de pessoas que me revelem alguma coisa para que eu saiba o meu futuro. Eu já sei. O meu futuro, o meu e o seu, já está determinado pela palavra de Deus. Se nós perseverarmos nessa fé, se nós insistirmos crendo no poder que há no nome do Senhor Jesus, já está determinado o nosso futuro. Seremos mais que vencedores em nome de Jesus. Digo isso para você não ter dúvida, para você não ter medo. Em meio à situação difícil, quando você enfrentar. Quando enfrentar o problema, a luta, a adversidade, não tenha medo. Acalma o coração e entenda quem você é. Um nascido de Deus, alguém que tem autoridade, alguém que tem poder através da fé no nome do Senhor Jesus de vencer. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Está aqui na palavra. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você vai dar a volta por cima. Eu creio que logo, logo você vai testemunhar um grande milagre na sua vida. Tome posse desta palavra. Vamos orar nessa fé. E eu tenho certeza que o mal que estava te oprimindo, tirando a tua paz, cai por terra desde já. Em nome de Jesus. Então vamos fazer agora uma oração de fé. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a tua vida poderosamente. Eu quero que neste momento, você que está me assistindo, feche os seus olhos se assim for possível agora. Vamos entrar em nome do Senhor Jesus na dimensão espiritual. Vamos agora invocar esse nome forte e poderoso. O nome santo do Senhor Jesus. Nome este que é tão poderoso que diante dele todo joelho se dobra. O Senhor Jesus nos deu autoridade através deste nome para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e dano algum esse mal pode nos causar. Então use agora esta autoridade junto comigo e determine em nome do Senhor Jesus que todo mal que tem agido contra a sua vida, contra a sua família, seu trabalho, seja em qual for a área da sua vida que você está se sentindo afrontado por uma ação do mal,
Use agora a sua fé em nome de Jesus. Determine agora o seu milagre, determine agora a quebra de toda maldição, determine agora que todo mal tem que ser neutralizado. Meu Senhor Jesus Cristo, em teu nome, eu uno a minha fé, meu Senhor, com a fé dessas pessoas que me assistem, que me ouvem neste momento, e juntos, meu Senhor Jesus, na mesma fé, nós estamos repreendendo em teu nome toda a força do mal, porque esse mal não tem direito, não tem autoridade de nos causar dano, Senhor. Se esse mal que tem se levantado na vida desta pessoa estava lhe causando dano, prejuízos, se estava tirando a sua saúde, a sua paz, a sua alegria, se estava agindo contra a sua vida espiritual, contra a sua família, seu trabalho, sua vida financeira, que seja este mal agora repreendido, pois na autoridade que há no santo nome do Senhor Jesus Cristo, por esta autoridade, neste santo nome eu repreendo agora. Retire-se agora de todas essas vidas que me ouvem, que me assistem agora, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, saia. Que o poder do nome do Senhor Jesus se manifeste agora, trazendo paz ao aflito, cura ao enfermo, libertação ao oprimido, força ao que estava se sentindo cansado. Ah, meu Senhor Jesus, levanta o caído, exalta aquele que está abatido, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ilumine, que o Senhor restitua agora a saúde, a paz na vida destas pessoas, Senhor, que acreditaram nesta palavra, que oram junto comigo na certeza do seu milagre. É no nome do Senhor Jesus que assim determino a sua vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que cumpra-se esta palavra: os nascidos de Deus vencem o mundo. Nós cremos que nascemos de Deus, mediante a fé que temos exercido no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, creio que a nossa vitória já é uma realidade sobre a nossa vida. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças ao Senhor Jesus, eu tenho certeza que você está abençoado. Eu creio que essa oração de fé, pode ter certeza, ela está agindo agora no seu universo espiritual, ela está agindo agora na sua vida e a força do mal foi neutralizada. O que você não era capaz de fazer, agora eu creio em nome do Senhor Jesus que você vai conseguir. Tudo que você não estava conseguindo fazer, pelo poder da fé, você está capacitado para vencer em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te ilumine e que Ele conceda o teu milagre, a tua vitória por meio da fé. Que o Senhor Jesus conceda o bom desejo de seu coração. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a sua vida. Tenha uma boa noite.